Boa noite a todos. Desta vez nós vamos fazer o nosso trabalho em áudio. Eu espero que não modifique muito, né? Que a gente não perca na qualidade do trabalho, sobretudo na forma que o estudo precisa ser compreendido. Então, dando continuidade, nós estamos fazendo o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e nós estamos naquela parte do capítulo 1 que fala do cético. É o visitante que pergunta a Kardec determinados questionamentos e que vão sendo esclarecidos, né? Para que todos nós possamos compreender melhor como vem se dar esses acontecimentos, né, do Espiritismo, como é que vem a ser tudo isso, né? Mas antes do nosso início, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos com a casa espírita. Afinal, é o que nós estamos representando aqui. De forma virtual, nós estamos conectados a uma casa espírita, a Sala Chico Xavier, que fica na rua Imbuca, lote 5, quadra B, em Jardim Metrópole, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos reunidos em Teu santo nome e te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todos nós. Rogamos a Tua bênção para a humanidade inteira, para a humanidade encarnada e desencarnada. Rogamos que a Tua paz, a Tua luz envolva os nossos corações na noite de hoje, para que possamos entender de forma bem esclarecida o tema, né, o estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Queridos irmãos, então vamos lá. O tema, né, de hoje é esquecimento do passado. Então o visitante pergunta a Kardec, nós fizemos isso resumidamente, tá? Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não lembra delas, né? Então, é o que grande parte, né, das pessoas que têm um entendimento de como seria a reencarnação, ainda que a gente aceitasse que, beleza, tá, a gente morre, passa um tempo e depois reencarna, depois a gente nasce de novo, tá. Mas como é que é isso? Eu morro, depois eu preciso voltar quando eu reencarno e desaprendo as coisas todas? Como é que eu posso aproveitar alguma coisa se eu esqueci, né? Porque um dos grandes pilares, né, dos ensinamentos da doutrina espírita referentes à reencarnação é que nós esquecemos do passado, né? Eu não sei quem eu fui no passado, eu não sei o que eu fui no passado, em outras existências. E aí ele pergunta isso. Então como é que adianta, né? Eu progredi e não vou me lembrar de nada. E ele faz até uma comparação, né? Compara como se a cada dia precisasse renascer sem saber nada de ontem, né? Isso equivaleria a chegar aos 70 anos sem progredir mais do que aos 10. Então ele faz essa inteligente comparação, né? Nós já vimos alguns filmes, né? Tem um filme aí que a gente já assistiu com Adam Sandler, que a namorada dele, me esqueço agora o nome dela, ela sofreu um acidente, então depois ela perde a memória recente e ele acaba ele apaixonado por ela, precisa conviver com isso e se declarar para ela e tornar a conhecê-la cada dia como se fosse a primeira vez, porque ela não se lembra de absolutamente nada do dia anterior. Ela se lembra do pai, da mãe, ela se lembra de tudo o que ocorreu antes do acidente. Mas depois do acidente, a memória dela se apaga. Recente, ela não tem nada. Então, cada dia é um recomeço. E me parece até que existem casos assim, mas não. Então, o cético aqui ele faz uma comparação como se fosse assim, como se a pessoa
No caso da reencarnação, ele nasceu, viveu, teve a sua existência, aprendeu várias coisas. Quando desencarna, ele vai para a erraticidade e quando ele volta de novo em uma outra existência, ele se apaga totalmente, tem que aprender tudo de novo. Então é uma comparação assim, né? Como se a pessoa não pudesse progredir devido a isso. É, do que podemos, né, seguindo ele, né, concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra sem consciência do que fomos, é uma espécie de aniquilamento. Então tudo isso aqui é baseado aqui, resumidamente, nas colocações que este visitante pergunta a Kardec, que ele fala, né? E aí vem sim, aí Kardec traz a posição da doutrina espírita para esse entendimento. E diz Kardec: de pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de espiritismo. Olha aqui, né? Na verdade, Kardec já estava se preparando para fazer um curso de espiritismo. Não bastavam os livros já escritos, né? Os livros que nessa época já existiam, né? Principalmente o livro dos Espíritos, mas ele acabou aí editando então esse livro que é o Espiritismo, que veio num livro de forma resumida, explicando os conceitos básicos da doutrina. E aí ele já estava pressentindo isso de acordo com essas questões que o visitante vinha fazendo, né? E aí ele diz assim, Kardec segue: todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece. Tudo se encadeia no Espiritismo. E quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Né? Então, vamos entender isso. Né? Cada afirmativa que a doutrina espírita faz, ela tem um encadeamento lógico. Ela não se contradiz em um momento com referência àquilo que ela apontou e aquilo que ela afirmou em um outro determinado momento. Né? Se ela diz que nós renascemos, é fato, nós renascemos. Que nós morremos novamente, nós morremos, o corpo físico. E aí voltamos à espiritualidade. Ah, mas esquecemos da nossa existência? Aí nós vamos entrar nesse detalhe, em mais detalhes, né? Esquecemos? Há um esquecimento, mas isso é no campo consciente, é no campo da consciência, referente àquilo que nós deveríamos lembrar, né, na memória, não no que se refere ao aprendizado, à fixação do que foi absorvido pelo espírito. Aí há uma grande diferença. Né? Aí Kardec seguindo diz assim, ó, se em cada encarnação um véu esconde o passado do espírito, com isso ele nada perde das suas aquisições, apenas esquece o modo como as conquistou. Né? Olha que interessante. Né? Eu posso esquecer a forma como eu aprendi uma determinada lição, mas não a lição em si. E aí Kardec compara com os castigos que fizeram o aluno fixar melhor o aprendizado. Né? Nessa época aqui, né, as pessoas mais jovens aí do grupo não se lembram de que houve uma época que a nossa pedagogia, a nossa forma de estudar também incluía castigos, né? Há quem conheceu aí a palmatória. Eu lembro do tempo que a professora batia na mão do aluno levado com a régua. Eu já vi professora jogar o apagador na cabeça do aluno, puxar pela orelha, levar ele puxando da orelha lá de onde estava sentado até lá perto do quadro, botar ele de castigo com o rosto virado para a parede.
né? Eu não lembro do caroço de milho, que é do tempo aí da minha mãe e do meu pai, que os alunos precisavam sentar no caroço de milho, ajoelhado, e repetir determinadas lições, e escrever no quadro centenas de vezes uma frase para poder aprender. Então, esse exemplo que Kardec está dando, que provavelmente na época dele era ainda utilizado, ó, 1860, né, 1850 e alguma coisa, né? Então, não pelo Kardec, porque o ensinamento que ele trazia não tinha nada de castigo, né? Ele aprendeu no modo de pestalose e não tinha esse tipo de coisa, não. O jovem é levado a raciocinar, a aprender com o método em que ele mesmo sabia raciocinar, pensar por si as coisas que ele precisava aprender. Então é óbvio que não tinha castigo nessa forma de aprendizado. Mas o que ele está colocando é, tempos depois você vai se lembrar daquelas lições. Como você as aprendeu, talvez isso vai apagar da sua memória. Eu tomei um puxão para poder aprender a somar, a fazer a prova real de determinadas contas, né, da conta de dividir, fazer a prova real da conta de dividir. Poxa, teve gente que teve que tomar puxão de orelha, beliscão. Aí sim, começou a aprender. Nessa época, mais tempos depois, ele vai se esquecer de que para ele aprender a fazer isso, ele precisou tomar puxão de orelha, precisou ficar de castigo. Em casa, a mãe não deixou ele brincar enquanto ele não terminou a lição. Então, esse tipo de coisas para alguns é necessário, ou era pelo menos, para que fixasse o aprendizado. Porém, tempos, anos depois, ele sabe fazer a lição sem se lembrar de como aprendeu. Então é nessa comparação que Kardec vai buscar o entendimento do que o espírito fixou na sua próxima ou na atual existência. Aí vamos voltar lá. Poxa, há determinados medos que as pessoas têm algumas vezes, não se lembra por que tem medo disso ou daquilo, porque aí já é uma experiência trágica vivida ou na infância ou possivelmente em outras existências. Mas é um aprendizado, é desnecessário, ele não precisa aprender através do medo, mas é só para exemplificar que a memória consciente ela se apaga, mas o aprendizado ele fica. É a forma como Kardec fala, latente. Por isso que alguns de nós têm facilidade em aprender a ler, têm facilidade em aprender a dirigir, a tocar determinado instrumento, a cantar, a pintar. Por quê? Como é que eu aprendi isso se eu não vivi isso, eu não estudei esse tempo todo? Mas justamente porque já traz em si um conhecimento latente que ficou inconsciente na sua memória, porém que ele utiliza. Então, essa é a forma, não é aquela maneira como o cético vinha procurando trazer o seu raciocínio para esta realidade, né? É, além do mais, aí vamos lá, Kardec. Como diz Kardec, o esquecimento é mais durante a vida corporal, ainda vem isso, né? É, por quê? Que Kardec colocou tá lá no livro que nós só resumimos um pouco, né? De que na vida de espírito, em, em determinados momentos, quando isso é permitido, o espírito se lembra das suas anteriores existências. Então, mais um reforço aí na questão do lembrar-se. O espírito vai se lembrar de quem ele foi, do que ele fez quando ele está no período da erraticidade, ou seja, quando ele está fora do corpo, desencarnado. Ele pode se lembrar da existência que veio preceder aquela que ele acaba de deixar, e algumas vezes ele se lembra de uma, outra, duas, três passadas,
de acordo com o seu grau de evolução, porque também no próprio livre-arbítrio, em ajuda, para que no processo educativo da alma, o espírito não sofra desnecessariamente com as lembranças do passado. Né? Se eu convivi com meu pai e quando eu retorno à espiritualidade, eu me lembro que eu o assassinei, que eu atrapalhei a vida dele em diversas circunstâncias, diversas vezes, isso não é interessante num processo de aprendizado, de aperfeiçoamento do espírito. Essa lembrança vai causar danos, vai fazer sofrimentos desnecessários na alma. Então é necessário que durante o processo de encarnação o espírito se esqueça disso para poder conviver com aquela pessoa, os dois, e refazer a sua vida, refazer a sua caminhada sem sofrer. Deus não quer que o espírito aprenda, mas que fique castigado. Não é da lei de Deus ficar eternamente castigando seus filhos. É necessário que ele aprenda a amar, que ele aprenda a se guiar na vida, para que quando finalmente ele puder lembrar, aquela lembrança não lhe cause dor, não lhe cause nenhum tipo de sofrimento desnecessário ao seu aprendizado. Então esse é o grande, vamos dizer assim, feeling, né? É a grande conquista da alma e é o objetivo das reencarnações. Né? Então a gente lembra disso. Aí vamos só para ajudar aqui a fixar um pouco esses entendimentos, que há quem diga, alguns filósofos, escritores, né, eu não me recordo agora qual deles, mas que não é o que nós não sabemos que dificulta o nosso aprendizado e a nossa evolução. O que nós não sabemos não atrapalha tanto no nosso aprendizado. Muitas vezes, diria na maioria, é o que nós já sabemos é que atrapalha o aprendizado. Vou me explicar. O preconceito, o que você já imagina, aí voltamos lá nessa colocação do cético aqui, quando ele faz as suas perguntas, né? Ele faz esse entendimento de que a alma estaria repetindo uma coisa, então, todo dia, como se ela tivesse que recomeçar um aprendizado que ela esqueceu. Né? Então isso é parte de quê? De uma cultura que já tem na cabeça das pessoas. Então é necessário, se você quer abrir o seu entendimento, você quer aprender uma nova doutrina, algumas vezes é necessário desconstruir os conceitos que você tem para você permitir que um novo aprendizado, uma nova filosofia possa entrar na sua cabeça. Aí sim vai fazer sentido com algumas coisas que você tenha em mente ou que lhe foi dito. Mas é necessário algumas vezes neutralizar-se, não ter preconceitos relacionados ao novo aprendizado que a gente quer absorver. Queridos irmãos, então é isso aí o nosso estudo. Mais uma vez, eu espero que o fato de estarmos colocando em áudio não desqualifique o entendimento nosso, a absorção do estudo, tá bom? Um beijo no coração de todos. Agora vamos sim para o grupo de WhatsApp que vai estar aberto, né, já se encontra aberto nesse momento, para as nossas dúvidas, nossos questionamentos e as nossas contribuições, que são muito importantes, tá bom? Um abraço e já nos vemos lá no grupo. Fiquem com Deus, uma boa noite.